Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Seu amigo, Pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá nessa reunião espírito de entendimento, para compreendermos a glória de hoje, a tua vontade para as nossas vidas no dia de hoje. Nos dá, Senhor, olhos iluminados para entender, compreender a palavra poderosa da tua graça. E como é poderosa a palavra da tua graça. Porque ela traz paz, ela tem nos trazido essa paz, alegria para os nossos corações, para o povo da tua graça, certeza de dias melhores, de uma ministração de anjos ao nosso favor. Portanto, Senhor, que jamais venha a nos faltar essa palavra preciosa, pois dela o nosso espírito precisa, necessita deste alimento. E o meu espírito já te agradece pela palavra de hoje, boa e preciosa. Louve ao Senhor. Boa e preciosa. Ações de graças, parte 2 é o tema de hoje. Você vai aprender nesse tema, na sua segunda parte, que você tem que se esforçar em graça. Você recebe essa palavra? Tem que haver da sua parte um esforço para o crescimento da graça de Deus. Mas, pastor Sandro, isso não é lei, se esforçar? A pessoa fala do evangelho abençoados, até onde ela entendeu. E tem pessoas que entendeu até ali. Só até ali ela entendeu. Nós, porém, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, estamos crescendo de glória em glória. E nesse entendimento, temos a compreensão que a seara é grande e que precisamos de muitos trabalhadores nessa seara. E você faz parte desse crescimento. Você está sendo chamado para essa seara, que é a graça de Deus. E na graça existem ações que nós devemos fazer, que é oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Como diz Romanos 12:1. Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Não é um sacrifício de vender tudo que tem e dar para essas igrejas de correntes e campanhas, não. Não é isso. Mas no sentido de esforço. Porque se a gente não se esforça, como que essa graça vai chegar às pessoas? Se não houver quem pregue. Se não houver pessoas dedicadas para divulgar essa palavra. Nós precisamos atingir as pessoas. Foi bom para você ter recebido a graça, não foi? Você hoje está feliz, está reinando em vida. Não podemos ser um povo o quê? Egoísta.
temos que atingir os outros também, com o consolo que nós temos recebido de Deus. Nesse momento, eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, para pregar a graça de Deus para vocês. Em nome da graça, abençoados, não pode haver em vocês comodismo, de pensar, pastor Sandro, espere em Deus, deixa que os anjos vão ministrar em favor disso aí, desse crescimento que o Senhor está falando. Não, o anjo que tem que ministrar somos nós, que estamos vestidos com um corpo de carne. Os anjos invisíveis existem para nos ajudar, e não para pregar a palavra. Quem tem que pregar a palavra são anjos vestidos em um corpo de carne, eu e você. Então não pode haver um comodismo da sua parte. Você tem que se esforçar para amar o seu irmão. Abençoados. Às vezes você não está com muito tempo, mas tem um irmão que está precisando de uma palavra para que se reavive o dom de Deus nele. É como Paulo diz, dar consolo com o qual você foi consolado. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Lá diz que nós temos que dar consolo com o qual você foi consolado por Deus. E assim diz o Evangelho, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o Evangelho separa bem essa questão, né? Que algumas pessoas lá fora ignoram, por falta de entendimento. Porque tem muita gente lá fora que fala que Jesus é Deus. A Bíblia, o Evangelho separa bem. Existe o Pai e o Filho. Estamos lendo aqui uma das cartas do apóstolo da graça. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Diga, eu recebo. Olha as ações de graça a partir da vírgula, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você consola com o consolo que você o quê? Recebe. Se eu passei por uma tribulação, e nessa tribulação eu recebi consolo, é para com esse consolo que eu recebi, eu venha consolar a outro que estiver passando pela mesma situação que eu passei um dia. E você sabe muito bem as situações que você passou, e você foi livrado, você foi protegido e você foi consolado. Tudo isso aconteceu para você consolar a outros que estejam passando hoje por aquilo que você passou. Está na Bíblia. Isso são ações de graça. A atitude de evangelizar, de pegar um pouco do nosso tempo e evangelizar, de levar a graça para quem? Para o sofrido. Então, não importa se a pessoa é negro ou branco, se tem tatuagem ou não, se bebe ou não, se é paulista ou não. Mas o fulano, pastor, tem muitos erros na vida. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe um e rejeita outro com base às circunstâncias externas. Raça, cor de pele, se tem muito dinheiro ou não. Porque todo mundo é digno de receber a palavra de Deus. Todo mundo é digno de ser evangelizado, de receber a graça do Senhor Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Em casa, leia sobre isso. Anote aí, Romanos, capítulo 2, verso 11. E também Atos, capítulo 10, do verso 34 ao 35. Que Deus não faz acepção de pessoas.
com base às circunstâncias externas. Se é negro, se é branco, se bebe ou não, se tem muito dinheiro ou não, seja lá o que for. Essa pessoa é alguém digno de receber a palavra de Deus. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que o Evangelho em Colossenses, capítulo 1, verso 28, fala sobre isso. Colossenses, capítulo 1, verso 28. Vamos a essa evidência. E assim diz o Evangelho em Colossenses, capítulo 1, verso 28, o qual nós anunciamos. Olha as ações de graça aqui, ó. Advertindo a todo homem, seja branco ou preto, amarelo ou verde, a todo homem. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em todo o quê? A sabedoria. Que sabedoria é essa que Paulo pregava? A graça de Deus. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O evangelho que foi confiado a Paulo nos ensina que segundo o Espírito, você está o quê? Perfeito. Como também o seu familiar, e essa pessoa que me ouve nesse momento, que está sendo evangelizada por essa mensagem, é um filho amado e perfeito segundo o Espírito. Porém você está em uma carne que não, porque segundo a carne temos fraquezas, como todo ser humano. Aí entra a importância do congregar, porque dia após dia, você congregando, o ouvir da palavra vai descontaminando você da condenação do seu corpo e das contaminações religiosas que você recebeu um dia. A palavra vai limpando você daquela condenação religiosa, seu endemoniado, seu pecador, você não merece nada de Deus. A graça vai limpando, a palavra vai descontaminando, vai tirando essa palavra de morte, essa palavra religiosa que lançaram na sua vida. E o verso 29 diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. O apóstolo Paulo vivia o descanso de Deus. Atenção, hein? Ele viveu o descanso de Deus, porque o justo vive pela fé. Mas ele não ficou parado, esperando que os anjos esclarecessem a graça para os abençoados. Ele foi à luta. Ele se dedicou. Ele evangelizou. Ele multiplicou. Ele negociou os talentos que ele recebeu de Deus. A melhor coisa que tem é você ter a consciência de dever cumprido no reino de Deus. O nosso dever é ser feliz e fazer os outros felizes. Para isso, você vê esse mundo. Uma outra evidência importante, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. E assim diz o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo falando para quem? Para Timóteo. Como que a pessoa se fortifica na graça? Hoje, no seu caso, vindo à igreja cada vez mais. Você se fortifica na graça. É ouvindo as nossas mensagens. É congregando que você retira forças para que a sua vida tenha sentido. Para que a sua vida tenha vida. Para que a sua vida tenha mais amor, paz, fé, mansidão e esperança. Para enfrentar com firmeza as tempestades da vida. Se você não congrega, se você não alimenta o seu espírito, você não tem firmeza. Você não tem esperança.
você desanima. Se você não se alimenta, você não consegue vencer aquele esmorecimento que acontece às vezes na sua fé. E às vezes, isso acontece com a gente. Um certo esmorecimento na nossa fé. Não adianta não. Eu acho que não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eu não vou nem orar mais. Para essa situação não tem jeito e nem a minha carne vai mudar. Não vai mudar não. Não tem jeito. Não deixe a sua fé esmorecer. Não deixe a sua fé esmorecer. Amém? Quero que você receba essa palavra e vibre com ela. Deus não quer que a sua fé esmoreça. Por isso o Evangelho diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Na graça, na palavra. Como que uma pessoa fortalece os músculos em uma academia? Treinando, se exercitando, não é assim? Já você se fortalece na graça vindo à igreja. E se enfraquece na graça ouvindo a palavra da lei. Por isso, ouça a palavra da graça. Você não pode estar aqui com o seu coração dividido. Estreita é a porta. Não querem entrar no reino de Deus, na graça de Deus, pela janela. Entrar pela janela é estar aqui com o coração dividido. Eu volto para lá, ou eu fico aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus? O Evangelho diz: ou a lei ou a graça, ou o homem ou Cristo. Gálatas 5, do verso 1 ao 4. Quando eu tomei a minha decisão de sair do sistema religioso, para lá nunca mais eu voltei. Porque a palavra me ensinou: ou a lei ou a graça, Sandro. As duas coisas não pode, tem que ser uma só. A graça é algo maravilhoso. Porque aqui a palavra traz refrigério, paz para o nosso coração. Aqui você perde o medo. Se você ainda não perdeu todos os medos, você vai perder, congregando, alimentando seu espírito. Aqui você sabe para que veio Jesus. Por isso que a graça é algo maravilhoso. Isso aqui é algo bom, é algo doce, a graça de Deus. Mas não esteja aqui de qualquer jeito. Paulo diz: se aproxime com o coração sincero e plena certeza da fé. Você não chegou em qualquer lugar. Aqui tem milhares de anjos. Aqui nós estamos tratando com Deus como Ele é, Espírito e verdade. Quando você estava no sistema religioso, você estava tratando com Deus através de um pedaço de pão. Ensinaram para você que Deus era aquilo, que Deus era varinha, que Deus era sal, manto, chinelo e tantas outras coisas. Aqui nós estamos tratando com Deus como Ele é, Espírito e verdade. Então quem se aproxima disso aqui, tem que se aproximar com sincero coração. Não pode ser de qualquer jeito. E com plena certeza de fé. Na graça de Deus você não pode ficar em cima do muro. Se Deus te trouxe para cá, é aqui que Ele quer você. Se Ele te quisesse lá ainda, na outra igreja, você não teria saído de lá. Se você saiu de lá e recebeu a revelação da graça, é porque o teu Senhor Jesus Cristo te quer aqui. Receba essa palavra na sua vida. Prosseguindo com a leitura, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vejamos agora o verso 2. E assim diz: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite, olha as ações de graça, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir
a outros. Então, nós que estamos no Evangelho da Graça, não podemos ficar na nossa, curtindo egoisticamente o nosso reinar em vida. O Evangelho diz que nós temos que multiplicar essa palavra. Verso 3, Paulo segue dizendo para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então Paulo considerava Timóteo um bom soldado de quem? Um bom soldado de quem? De Cristo. E como todo bom soldado, ele estava chamado a falar da graça, mesmo em meio às lutas. Seja um bom soldado de Cristo, até nos sofrimentos, Timóteo. Mesmo nos sofrimentos, Timóteo, você tem que ser servo do Senhor. Porque quando tudo está bem, é muito fácil. Quando chega a sua hora das provações, você tem que mostrar a sua confiança em Deus. Você tem que mostrar que você é servo de Deus, discípulo de Deus. A proposta do Evangelho, meus amados, não é algo fácil. Existe a dor. Existem as perseguições. A nossa fé é provada. Não se queixe. Não entre em reclamações, em murmurações, não. Seja um bom soldado de Cristo. O Senhor, o Deus que você está servindo é contigo. Tem milhares e milhares de anjos em tua vida. Tem anjos olhando para você. Agora vamos ver, nesse momento, algumas coisas que Pedro, o apóstolo Pedro, aprendeu com Paulo, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 5. Vamos aqui ver algumas coisas que Pedro aprendeu do apóstolo da graça, Paulo. É de Pedro que nós extraímos esse termo pedra viva. Pedro ficou com Paulo 15 dias, diz o livro de Gálatas, capítulo 1, verso 18. E ele aprendeu algumas coisas da graça. E assim diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Em outras versões está pedras vivas. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas o sentido é o mesmo. Pedras que vivem ou pedras vivas. Porque aqui, Pedro, está dizendo que Cristo é a pedra viva. E nós também. Você é pedra viva, amém? Porque a pedra principal, Jesus, está dentro de nós. A pedra principal, louve ao Senhor, Ele merece. A pedra principal. Isso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olhe para mim. O motivo pelo qual as pedras vivas se reúnem é para que sejamos o quê? Edificados. Vai vendo, hein? Vai pensando com a mente de Cristo. Você está aqui para ser edificado. As nossas vidas é um edifício. No antigo pacto se buscava pedras para edificar um altar para Deus, para oferecer algo para Ele. Porém, na nova aliança, no pacto da graça, é diferente. Não precisamos sair buscando pedras por aí, porque as pedras são quem? Somos nós. Que Deus reúne para edificar uma casa grande, para louvor da sua glória. Então, eu não preciso sair por aí buscando pedras, porque as pedras já estão aqui. E a pedra principal, que é Jesus, já está dentro de vós. Agora veja, para que você é pedra viva? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus o quê? Cristo. Não são sacrifícios materiais, incenso, animais, um jejum que você tem que fazer. Não é um bode que você tem que trazer. São sacrifícios espirituais. Veja que Deus não nos reúne para sacrifícios do antigo pacto, mas para sacrifícios espirituais. Então, em graça, existem sacrifícios, porém, espirituais. Atitudes que saem do coração. O louvor, por exemplo, é uma tremenda ação de graça. Porque como que eu posso agir para demonstrar que eu estou agradecido a Deus por essa graça? Louvando a Deus. Como também o congregar, o evangelizar. São sacrifícios espirituais. É aquilo que eu falei no princípio. Oferecer o seu corpo como sacrifício o quê? Vivo para Deus. Quando eu estou louvando a Deus, eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo. Eu estou realizando um sacrifício espiritual, que diz lá em Hebreus também, no capítulo 13, que Deus se agrada dos sacrifícios espirituais. E dentre esses sacrifícios está o louvor, como também o semear, dar dízimos e ofertas, porque você está plantando para o crescimento da graça de Deus. O consolar também é uma ação de graça. Aprendemos agora há pouco na carta de Paulo aos Coríntios. Agora veja o que diz o verso 9 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Vós, porém, 2:9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nem que existissem demônios e diabo poderia entrar numa pessoa que é propriedade exclusiva de Deus. Se existissem, se estivessem vivos, mas foram derrotados na cruz do Calvário. Foram derrotados. Hebreus 2:14. Agora, veja o que diz a continuação do verso, porque aqui nos revela por que você é raça eleita, sacerdócio real e nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Há um propósito nisso tudo. Vamos seguir lendo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Então aqui está o motivo para o qual você é raça eleita. A fim de proclamar para o seu irmão o evangelho da graça. Por exemplo, chegar para a pessoa que está debaixo da lei, nessas igrejas de correntes e campanhas, e falar da graça de Deus. Isso é um sacrifício vivo, isso é um sacrifício espiritual e agradável a Deus. É você falar para aquele irmão que está debaixo da lei, você é um abençoado de Deus, você não precisa estar nessas correntes e sacrifícios de tolo não. Porque tudo isso são sacrifícios de tolos. Essas campanhas, ficar levando objetos para casa, sacrificando todo o seu dinheiro, não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que estejamos vivendo na graça dEle. E na graça dEle somos abençoados para sempre. Você não precisa pagar um preço para receber a bênção de Deus. Todas as promessas do Senhor vão acontecer na sua vida gratuitamente. As minhas considerações finais para esse tema de hoje é o seguinte: eu declaro você tendo um dia maravilhoso. Eu declaro a vida de Jesus em você. Eu declaro saúde em você, prosperidade em sua vida. Eu declaro a proteção de Deus através dos anjos em sua vida. Eu recebo você levando essa graça a quem sofre, a quem precisa,
Porque você é um alguém confortado e consolado por Deus para consolar outros. Então, essas são as minhas palavras finais do tema Ações de Graças, parte 2. E que você tenha a melhor semana da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Melhor semana. Recebo você domingo aqui contando muitos testemunhos. Eu creio. A palavra de hoje veio já proferindo isso, profetizando isso. Faça pessoas felizes, porque o nosso Deus diz: se você me serve, eu te sirvo. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.